Você sabia que é possível ser contemplado no seu consórcio sem depender apenas da sorte? Para isso, você precisa utilizar estratégias de lance. Hoje existem várias possibilidades de ser contemplado com lance, e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre os tipos de lance e sobre como utilizá-los para o seu objetivo e tentar acelerar a sua contemplação. Esse é o segundo vídeo da nossa série Simplificando o Consórcio, então fica comigo até o final para você entender melhor e direcionar o seu consórcio para o seu objetivo. Se você é novo aqui, eu quero te dar as boas-vindas. Meu nome é Lorena Leite e esse canal foi feito justamente para você que quer criar patrimônio para prosperar sem segredo. Então já se inscreve aqui no canal e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like também. Falando então sobre o que é o lance. O lance, na verdade, é uma forma de você antecipar parte do seu pagamento e também uma estratégia para você ser contemplado sem depender apenas do sorteio. No consórcio, quando você participa de um grupo de pessoas, todos os meses acontecem as assembleias que definirão as pessoas contempladas naquele mês. Uma pessoa contemplada por sorteio, geralmente, e as outras por lance, que fizeram essa antecipação de parcelas que pode acontecer de várias formas. Então, falando sobre modalidades de lance que você pode utilizar no seu consórcio. O mais conhecido e que até pouco tempo atrás era a única forma possível de ser contemplado além do sorteio era o lance livre. O lance livre é aquele lance que funciona no formato de leilão. Quando você oferta uma porcentagem da sua carta, por exemplo, se você contratou 100 mil e quer ofertar 60% de lance, você está antecipando 60% do crédito que você contratou como uma forma de ter 100% do que você contratou. Então, nesse lance livre, vai funcionar como um leilão. Quem ofertar a porcentagem maior é a pessoa que vai ser contemplado nessa modalidade. Qual que é a vantagem do lance livre? Na verdade, vai depender muito do seu objetivo. Em alguns casos, hoje, em um cenário em que mais pessoas têm aderido ao consórcio, justamente porque as taxas de juros de financiamento estão mais altas, acaba tornando o consórcio mais competitivo para quem quer usá-lo de forma imediata, né? Que é o que a maioria das pessoas que fazem financiamento querem fazer. Então, isso acabou inflacionando um pouco os lances livres, mantendo o lance livre aí na média acima de 50%, 60%. Então é preciso você avaliar se vale a pena você descapitalizar para o seu objetivo, se vai fazer sentido, justamente por conta disso, né? Porque para algumas pessoas, se eu for dar um lance livre de 70%, 80%, já estou pagando por quase 100% do bem. Será que justifica isso? Vai depender muito da operação, porque se você não tem o valor todo, mas se tem os 70% e quer antecipar a contemplação, com certeza para o seu objetivo vai fazer muito sentido. A segunda modalidade mais conhecida é o lance fixo, e aí vai depender de administradora para administradora. Na maioria dos casos, os lances fixos são de 25%, 35% e também 50%. Qual que é o diferencial desse formato de lance? Se você entra num lance fixo de 25%, por exemplo, você só vai competir com as pessoas que ofertaram essa mesma porcentagem que você. Então, se você está participando de um grupo com 1.000 pessoas, por exemplo, e 200 pessoas ofertam esse lance de 25% dessa porcentagem fixa, é como se houvesse um sorteio dentro desse grupo menor de pessoas que está na categoria de lance fixo. Qual que é a vantagem desse caso? Você tem uma margem para ser contemplado com uma competição menor que o sorteio, sem precisar contar aí com um lance livre e um percentual muito mais alto. Nesse exemplo que eu dei aqui, por exemplo, 25% é um percentual relativamente baixo e que vai te dar mais chances. Qual que é a desvantagem disso? Você ainda tem uma competitividade grande, né? No lance livre, como você precisa dispor de mais dinheiro, mais capital para ofertar de lance, você vai ter uma concorrência menor. E no caso do lance fixo, se for um lance fixo baixo, como é o caso de 25%, você ainda vai ter uma concorrência grande, dependendo do grupo que você contratou, mas é claro que vale a pena analisar, porque isso pode sim acelerar a sua contemplação, é algo que pode ser utilizado todos os meses como uma estratégia para você ir ofertando esses lances mensalmente e em algum momento você vai ser contemplado justamente porque mais pessoas vão sendo contempladas e também liberando aí as contemplações do grupo. Um outro tipo de lance que é comum em algumas administradoras é o chamado lance fidelidade. O que acontece? O lance fidelidade é para que ele vai recompensar o bom pagador, a pessoa que paga em dia.
Pode ser novidade ou não, mas muitas pessoas acabam pagando atrasado simplesmente por um descuido. E esse lance fidelidade vai ser como se fosse um sorteio entre as pessoas que pagam em dia. O que acontece na prática? Na maioria dos casos, as pessoas começam adimplentes pagando certinho, mas aí no segundo mês ou no terceiro mês ela pagou com um dia de atraso e isso vai fazer com que ela não participe da assembleia. Então, se você mantém ali uma consecutividade, por exemplo, de 6 meses pagando em dia, alguns casos de administradoras são 6 meses pelo menos. Você pagou 6 meses em dia, você vai ter a chance de ser contemplado no lance fidelidade porque você pagou em dia. Então pode ser uma estratégia muito boa, justamente porque você já entrou com um objetivo de criar essa disciplina financeira, fazer a sua aquisição futura ou fazer o seu investimento e simplesmente pelo ato de pagar em dia, você já elimina boa parte da concorrência no seu grupo. E por incrível que pareça, eu já vi situações de pessoas que estavam a ponto de serem contempladas, pode ser até nem tão incrível assim de acreditar, mas pessoas que estavam a ponto de serem contempladas e perderam essa oportunidade justamente por conta de uma parcela que foi paga em atraso. E aí não é nem questão de não poder pagar, é às vezes aquele descuido mesmo de esquecer de pagar em dia. Por isso a importância de fazer o acompanhamento do seu consórcio e ter esse compromisso para você participar das assembleias. Imagina só, você fez tudo certo até no último mês e nesse mês aconteceu o infortúnio de você esquecer e por esse motivo é justamente o mês que você teria mais chance de ser contemplado, que é o que todo mundo quer. Imagina só. Então não deixe de fazer esse acompanhamento, pague o seu consórcio em dia, porque isso vai interferir no seu planejamento e pode interferir até na sua contemplação. Uma outra modalidade bem conhecida é do lance embutido. E aí acaba gerando uma confusão entre as pessoas, porque o lance embutido ele não é uma forma de você ser contemplado. O que acontece é que no lance embutido você pode usar uma parte da sua carta de crédito para ofertar como lance. E aí, na maioria dos casos, esse lance embutido coincide com o mesmo percentual de lance fixo. Por exemplo, na administradora X, o lance embutido, você pode usar 25% da sua carta, até 25%, para ofertar como lance. E aí, nessa administradora, a categoria de contemplação no lance fixo é 25%. Então, se você entrou nessa categoria de lance fixo, você está usando o lance embutido, você está usando uma parte da sua carta para aumentar a sua chance de contemplação. Então, você usa um percentual baixo, não precisa tirar dinheiro do seu bolso, porque você está usando justamente uma parte do seu crédito e tem chance de ser contemplado sem usar apenas o sorteio. Então, na prática, como que acontece? Se você usar o lance embutido e for contemplado nessa modalidade, essa parte que você utilizou como lance vai ser descontado do seu crédito. Então, se você contratou, por exemplo, 200 mil e usou 25% desses 200 mil, que seria 50 mil, para ofertar como lance nessa categoria de 25%, você é contemplado, você terá aí um crédito livre de 150 mil para utilizar. Então, é uma forma de você ter uma estratégia. Vamos supor que você não tem nenhum capital, não tem reserva financeira, não tem expectativa de ter uma reserva para lance e não quer contar apenas com sorteio. Nesses casos, o lance embutido pode ser sim uma boa alternativa. É claro que isso vai aumentar o custo da sua operação, porque você fez uma operação de 200 mil e vai utilizar 150. Mas é uma forma de você ter o valor líquido que você precisa no final das contas e não precisar dispor de outro capital. Pô, com certeza pode valer a pena, é algo que tem que ser avaliado. E é claro que se você for contemplado nessa modalidade, aqueles 50 mil que você utilizou também vão ser abatidos no seu saldo devedor, que seria como se fosse a antecipação de parcelas que a gente falou no início. Então, avalie as possibilidades. Ah, eu preciso de 300 mil e posso usar lance embutido, então eu vou contratar 400 para eu poder usar 300, mas tenha consciência que a sua contratação é em cima do crédito de 400, né? Todo o custo também de taxa administrativa vai ser em cima dos 400. É por isso que eu falo que a questão do percentual de lance embutido não deve ser o seu fator
de escolha na hora de escolher a administradora. Quando você tem aí uma administradora que oferece 35, 40% de lance embutido, aos olhos de algumas pessoas, isso pode ser interessante por parecer um número maior de lance, mas no final das contas, você está tornando a sua operação mais cara. Você vai contratar um valor X, sendo que 40% você vai usar como lance, vai tornar essa operação mais cara, então é questão de fazer as contas. Uma outra possibilidade é você usar também o seu FGTS como estratégia para lance. Aí vai depender do saldo que você tem de FGTS para você entrar em uma das categorias, como lance fixo e lance livre, por exemplo, para definir esse percentual. É importante também você considerar as regras da administradora e também a questão do uso do FGTS. Se você já tem um imóvel no seu nome, você não pode usar o FGTS para uma nova aquisição. O FGTS ele pode ser utilizado para a compra apenas de um imóvel. Sabendo as possibilidades de lance, é hora de você pensar em estratégias de contemplação. Além de tudo isso que você avaliou para escolher o seu lance, o seu tipo de recurso financeiro, o que você tem de reserva, a possibilidade de usar o lance embutido, você deve avaliar o histórico do grupo. Como está, por exemplo, a concorrência do grupo no caso do lance fixo de 25%, que é o que a gente falou aqui. Para cada 100 pessoas eu tenho 10 contemplados, eu tenho 5 contemplados. Com base nisso, você tem uma ideia da concorrência que você vai estar enfrentando aí nas próximas assembleias e já consegue ter um pouco mais de previsibilidade sobre possibilidade de contemplação. Agora, se essa oferta estiver muito alta, tenho 1.000 pessoas para 5 contemplados, nesse caso, naturalmente, você está tendo uma concorrência muito alta e isso pode tornar a sua contemplação um pouco mais demorada nessa categoria. Então, vale a pena avaliar todo o cenário, qual é o seu recurso, quais as suas possibilidades, porque caso você não tenha um lance maior, não tenha reserva, não tenha FGTS, esse vai ser o único caminho para você utilizar o consórcio e ainda tendo um custo mais baixo. Aqui a ideia é você ser o mais realista possível, tendo a consciência da possibilidade que você tem de fazer uma aquisição, de ter um crédito futuro e também pensando no consórcio como uma forma de você criar a disciplina financeira que eu tanto falo aqui, para você direcionar o seu recurso e ainda contar com a possibilidade de alavancagem sem ficar tão ansioso, pensando só na possibilidade de contemplação e acabar até se frustrando com isso. Uma outra possibilidade é você combinar lances. Como que seria isso na prática? Por exemplo, você pode entrar na categoria de lance livre usando parte do seu percentual de lance livre como uma parte da carta de crédito. Então, por exemplo, se eu quero ofertar 50% de lance e entrar na categoria de lance livre, eu posso usar 25% da própria carta e 25% do meu próprio bolso. Então, você usou uma parte da carta, usou recurso próprio para você entrar na categoria de lance livre. Então, seria uma possibilidade também de você tornar esse lance mais poderoso e ter uma concorrência menor. A ideia aqui é você ter o máximo de clareza possível sobre possibilidades, adquirir esse conhecimento para quando você for fazer o seu consórcio, você conseguir direcionar isso de acordo com a estratégia que foi apresentada para você e também para o seu momento e também para o seu objetivo. E é justamente isso que vai te fazer aquela pessoa com uma visão de médio e longo prazo que sabe aproveitar o poder de planejamento do consórcio e também a flexibilidade que ele oferece, que já está mais do que provado que é uma operação de custo mais baixo e uma operação que vai beneficiar quem entende o poder de alavancar patrimônio, quem entende o poder de usar um crédito de forma inteligente sem pagar juros. Nesse vídeo nós falamos então sobre as possibilidades de lance como estratégia de contemplação e como você pode encaixar isso no seu planejamento. Esse foi só o segundo vídeo da nossa série Simplificando o Consórcio, então já fica ligado que em breve a gente vai ter mais conteúdo sobre o universo do consórcio que com certeza vão te ajudar nesse planejamento. Então se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro e também receber as notificações dos próximos vídeos e deixa o seu like também, que é muito importante para esse vídeo chegar a mais pessoas e elas conhecerem o universo e o potencial que existe no consórcio como criação de patrimônio. Muito obrigada e até lá!